Clínica da Alma, já de 2015, abençoando. Falamos ontem da família como um lugar do deixar o legado de Deus, com o pastor Rogerinho, né? Ontem no primeiro programa de 2015 e hoje no dia 2, primeiro dia útil deste ano, programa aqui ao vivo, pronto para você, né? Aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, e eu tenho aqui, quero apresentar com muito carinho, meu querido pastor Aldemar Guerra. Grande, Sérgio. Uma saudação para o senhor, vai ser tripla hoje, senhor. Oh, 2, sim, 3. Sabe por que 3? Sim. É o senhor, a pastora Fátima, que aqui está conosco. Gente, vocês que estavam ali como no livro de Jó, conhecia a Fátima só de ouvir falar, agora seus olhos veem. Pastora Fátima, esposa do nosso querido pastor Aldemar Guerra. Pastora Fátima, seja bem-vinda. Obrigada. Que bom poder fazer esse programa, já começando o ano aqui com a senhora também, conhecendo-a, né, de uma maneira mais pessoal, mais próxima. Fique à vontade. Sim, um prazer estarmos aqui, juntamente com vocês, juntamente com Guerra, e falar um pouquinho sobre família, né? É o que nós temos vivido, né? Sim. Há 20 e tantos anos, esse relacionamento, e vale a pena, Amém. com certeza. Então aqui, ó, para Fátima, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sim. E agora aqui, Leandrinho, tem jeito ali de você pegar ali aquela moça ali que está ali, aquela moça bonita que está ali, ela olha, vocês vão de casa, vão acompanhar aí quem é essa pessoa, olha que moça bonita, essa é a Fabiana, é a filha do pastor Guerra, da pastora Fátima, veio aqui hoje aos nossos estúdios também para nos abençoar, está ali intercedendo pelo papai, pela mamãe. Dá um tchauzinho, pessoal. Lá. Isso, estudante de nutrição. Vai ser, daqui uns dias vai estar vindo aqui ao programa para nos ensinar aí, ao programa de tudo pouco, né? Para nos ensinar aí como alimentar bem. Pastor Guerra, então, Sim. Devidas apresentações, ela ficou lá meio tímida, mas é isso mesmo, é normal. Tá certo, né? Pastor Guerra, o tema de hoje para o nosso Clínica da Alma, nós vamos falar sobre Hoje o plano de Deus para a família. Através da família. Isso. Eu queria dar uma retrospectiva aqui daquilo que nós fizemos sobre a família. Nesse finalzinho de dezembro e agora chegando em janeiro, né? Uhum. Nós começamos com a família como lugar de bênção e cura, não apenas lugar de feridas. A posição do líder é as estratégias de Satanás contra a família. Um lugar para a salvação, um lugar para servir a Deus, lugar de manifestação da glória de Deus, lugar de multiplicação, lugar de prosperidade, lugar para liberação do Espírito, lugar de santidade e fidelidade, lugar para expandir o reino de Deus, celebrando a unidade. E agora o plano de Deus através da família. Amém. Tá? E o texto base para a gente escolher hoje? Colocar aqui, por gentileza. Sim, colocar o Salmo 128, que ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Ah, que bênção, hein? Esse é o salmo, assim, né, que disse assim, o salmo da família, o salmo 127 e o 128, né? E o plano original de Deus para ali integração do homem é exatamente a família. Sim. Não tem jeito da gente viver fora desse contexto, né, gente? Verdade. A família, ela é o centro, né, do coração de Deus. Deus, quando fez a família, ele viu que é bom, né? Ele se agradou em fazer a família. E é bom ter família, eu gosto de ter família, eu gosto de ter a minha casa, eu gosto de cuidar da minha família. Eu optei em ser dona de casa. Eu tenho o prazer de fazer comida,
né, Guerra? O Guerra até almoçava antes de vir para o programa. Pastor Rogério sempre brincava, né? O Guerra é possível, você almoça 10 horas da manhã. Mas eu tinha prazer em fazer a comida para ele almoçar, organizar toda a casa, eu tenho esse prazer. Eu gosto de ser uma dona de casa. E depois tem a minha profissão, que é cabeleireira, mas em primeiro lugar, dona de casa. E eu acho que isso faz bem. A mulher, muitas vezes, ela perdeu isso, essa visão de cuidar do marido. O próprio texto ali, né, Fátima, já diz, por exemplo, quando você toca nessa condição específica da mulher, ali diz, a mulher no interior de sua casa, o cuidado, o gerenciamento, essa condição, diz respeito necessariamente à mulher, não é? Sim, e os detalhes, são pequenos detalhes que nós vamos guardando no decorrer do nosso casamento, porque a gente aprende a conviver um com o outro. Né? O Guerra veio de um lar totalmente diferente do meu. São totalmente criações diferentes, né? Costumes diferentes. Pode contar, Guerra? Pode. Quando eu casei com você? Aqui, olha, aqui. Vou entregar a Guerra vida, agora. A vida do pastor Guerra no Clínica da Alma. Quando eu casei com Guerra, eu tive uma dificuldade muito grande, porque ele tinha mania de pegar a meia, embolar, enfiar, jogar debaixo da cama. Isso ele trouxe da família dele, da casa dele. Então, quando eu ia varrer a casa, debaixo da cama, estava cheio de bolinha de meia. Então, são costumes que ele trouxe de lá. São coisas pequenas, mas que me incomodavam. E deu trabalho para colocar o moço nos eixos? Eu acho que se demorou assim, 1 ano, 2 anos, né, Guerra? Para ele perder esse costume. Aí foi a necessidade de comer aquele pacote de sal juntos, né? Sim, e doutrinar a pessoa. Ensiná-lo que não se joga meia debaixo da cama. Mas nesse aspecto familiar, aí a gente já entra num contexto aí de conflitos, sim, principalmente aí, como a família começa pelo casal, o conflito entre o casal. Como foi, então, essa experiência? Porque quando fala sobre o plano de Deus através da família, nos mostra e nos fala a respeito dessa diversidade. Viemos de culturas diferentes, somos de sexos diferentes, né? Visões diferentes. Como que a senhora lidou, então, com essa diversidade aí? Como que a senhora conquistou o Guerra para poder chegar aí nesse padrão, para te alegrar, né? Tem uma situação, negócio de conflitos aí, né? Eu não gostava muito de fritos, então... Sem começou. Ano de 2015 já começou. Esse é o Guerra. Sim, em primeiro lugar tem que haver amor. Tem que existir o amor. Se não houver o amor, não tem como você superar as situações adversas da vida. E o mais interessante que eu acho, Serginho, é que Guerra sempre amou mais. Então, por ele me amar mais, o que aconteceu? Ele tinha mais paciência comigo, ele esperava eu aprender a conviver com ele. E também tinha uma disposição, então, até maior para poder ceder a essas condições para trazer esse encaixe. Não amava aí, né? mais, bem, fala a verdade, confessa. Mas como que é isso, amar mais? Não, ele amava, porque eu, no decorrer da minha vida, e que eu já trabalhei com vários casais, eu sempre digo às mulheres assim, seu marido tem que te amar mais do que você ama o seu marido. Por quê? Porque ele tem que ter mais paciência com você. Porque a mulher precisa ter mais paciência, a mulher precisa ser mais amada, né? Mais doutrinada, mais disciplinada. E o Guerra me ensinou isso através do amor dele. O amor de Guerra era tão grande por mim que me ensinou a amar. O cabelo dele já era Black Power ainda? Já era. Não. Mas quando eu conheci o Guerra, era sinistro. O Guerra era cheio. Aqui, Guerra era cheio de anéis, o dedo, aqueles anéis pratas enormes. Aquela figura assim, super estranha. Sinistro, foi extraordinário. Gente, esse programa está extraordinário. Está extraordinário. Não, mas, então eu acostumei, eu tive que acostumar com tudo isso. Não tem propaganda aí, não? Aqui, então, Serginho, o amor tinha que ser muito grande mesmo, muito grande. E aí eu tô achando que esse negócio de amar mais ou amar menos, eu acho que era da parte da senhora, viu? De amar mais, porque... Não, porque tem uns detalhes aí, porque ela era viúva, né? Sim, E veio de uma situação difícil, assim, então... Né, com a pessoa viúva e tal, convivia no início. Já vinha de um outro relacionamento, né? Uma outra pessoa completamente diferente. Meu primeiro marido era jogador de futebol, então eu tive essa perda. Então, de um jogador passar para um pastor, muita diferença, né?
Isso há 24 anos atrás, mais ainda, né? Era mais acentuado. Isso, era mais ainda. Jogava no Cruzeiro, né? Era jogador do Cruzeiro, né? Era zagueiro na época. Aí... Zezinho Figueiredo. Zezinho Figueiredo jogou no Cruzeiro, Sim. Eu o conheci. Ele morreu dentro do campo. Até falando isso aí, uma curiosidade rápida aqui, eu me lembro que na Copa de 82 ele não foi. Isso, não é isso? Mesmo. Aí ele esteve na minha escola. É mesmo? Onde eu estudei. Que legal. Eu tenho essa marca até hoje. Ah, que legal. Então você conheceu o Zé. Então você vai gostar de conhecer a minha filha mais velha, que é filha minha com ele. É a Poliana. A Poliana, que está lá no Espírito Santo, em Pó. Beijo para você, Lu. Deus abençoe. Então, Serginho, eu saí de um relacionamento com um jogador de futebol, onde só estava em casa às segundas-feiras à noite. E, de repente, caso com um homem que está em casa todos os dias. Todos os dias. Então, tem tudo de novo, né? Não, aprender. Todos os dias, mas assim, num determinado horário, né? Porque senão o pessoal vai achar... Achar que ele não toa na vida. Não, porque uma vez nós fomos perguntados para o meu filho, seu pai faz o quê? Ah, meu pai é pastor, mas ele trabalha de quê? Aí me complicou. Não, mas você entendeu, né, Serginho? Entendi. Pois é, então eu tive que reeducar a minha vida em questão de relacionamento. Mas conviver com guerra é muito fácil, porque guerra é isso que você vê aqui. Uma vez eu até liguei aqui para a Rede Super e eu fiz um elogio ao Guerra. Mas é isso mesmo, conviver com ele é fácil, porque ele é uma pessoa alegre, uma pessoa constante, né, uma pessoa de caráter. Só para falar tudo que o Guerra é aqui, nós vamos ficar o programa todo, né? E, então foi mais fácil. E por isso que eu digo, Serginho, que homem... Né? Aqui nem tanto. O homem tem que amar. O homem tem que amar mais a mulher, porque o homem tem que ter mais paciência. Mas com o tempo fui aprendendo, logo depois de, acho que 2 anos e meio, nós tivemos a Fabiana, né? Foi. Aí sim, o amor foi completo. Porque aí depois de ter filhos, você constitui uma família realmente. Eu, Guerra, a Poliana e a Fabiana. Aí vieram algumas situações na vida que nós conseguimos passar por elas, porque ninguém passa na vida isento de ter situações boas e más, né? E no casamento a gente tem que aprender a conviver com todas. Falei isso hoje na minha devocional. Pois é. E é gostoso, sabe? Eu e Guerra gostamos de ser casados, gostamos de ter nossa casa, curtimos nosso sofá, curtimos a mesa, sentar-se à mesa, conversar com o Fabiano, trocar ideias. Isso é bom e Deus se agrada disso. E quando vocês vivem, né, passando como todos nós passamos, esses tempos, esses momentos aí de adaptação, esses momentos aí de cuidado um com o outro, de aceitação, e a figura do Espírito Santo em casa, para Deus revelar esse plano deles para vocês, hoje, 24 anos depois, juntos, trabalhando no ministério. Como que foi isso lá atrás, Fátima? Foi muito importante. O Espírito Santo é a pessoa mais importante do nosso relacionamento. Porque ele nos revela tudo aquilo que é necessário ser mudado. Muitas vezes, acontece alguma situação, o Guerra se cala. Ele não fala nada. Aí, quando eu vejo, o Guerra está no quarto, de joelho dobrado, orando. Mas é algo assim, é alopático. Ele ora e o Espírito Santo já fala no meu coração. E eu já tenho aquela mudança, porque eu sinto que é necessário mudar. Da mesma forma, né, Guerra? Também, às vezes, certeza. Quando eu quero falar algo para ele, que eu sei que às vezes as palavras vão magoar, vão ferir, eu recorro ao Espírito Santo, à oração. E aí Deus age e ele muda, nós mudamos. Eu não quero dizer para você que eu estou falando aqui de um casamento perfeito, porque não existe relacionamento perfeito. Não existe. Somos pessoas tão imperfeitas, né? Somos falhos e graças a Deus por isso, porque nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar nessas falhas. Né? Hoje nós já vamos completar 24 anos de casado e 2 de namoro, noivado, porque nós fizemos questão de namorar, noivar e casar, tudo certinho. Inclusive aqui no ar, ao vivo, eu quero pedir, né? Para a irmã colocar lá meu nome no seu livro de oração, porque a senhora é uma santa já, né? A gente já pode canonizá-la já aqui no programa aqui da Rede Super, ao vivo, né? E a senhora, para já aguentar o Guerra, 24 anos, e mais 2 de lambuja aí no namoro, já vai para o céu sem escala. E tem mais uma, eu já contei uma piada para ela 200 vezes, ela ri a mesma coisa da piada. A maior arte que existe é essa, é rir das piadas do Guerra todo dia, como se tivesse ouvido a primeira vez. Né? É um meninão em casa? Assim? Ele é demais. Aqui, nós
tínhamos um vizinho, nós morávamos num prédio muito grande, nós tínhamos um vizinho, que ele perguntava assim, ele me parava o Guerra embaixo, falou assim, o que vocês tanto riem lá? O que tem tão engraçado na sua casa? Porque vocês não param de rir, o tempo todo vocês estão dando risada. Mas realmente é isso. E o Guerra me ensinou a ser feliz. Né? No casamento, eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a passar pelas situações da vida esperando em Deus, confiando em Deus. Teve uma vez, logo que Guerra saiu da firma, né? Da Copasa. Da Copasa, sim. O Guerra saiu da Copasa e quando Deus mandou ele dar para o ministério, Guerra chegou para mim e falou assim, vou sair da Copasa, vou viver do ministério. Eu fiquei assim, atônita. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu parei para ele e falei assim, mas nós vamos viver de quê? Nós vamos comer o quê? Tínhamos um plano de saúde maravilhoso. O Guerra tinha um salário muito bom, tinha os tudo. Benefícios todos que a empresa traz aos seus funcionários. Sim. Né? E é tudo que é necessário para uma família sobreviver. Aí eu parei e falei assim, mas nós vamos dizer de quê? Ele falou assim, Deus proverá. Agora, esse Deus proverá, quando você ouve do seu marido que ele vai sair para viver do ministério, é meio assim, né? É meio vago, né? Sim, você fica assim, totalmente mulher, subjetivo. Porque você tem filhos, você tem tanta coisa para suprir. E precisa, né, de ter o dinheiro. Aí Deus falou comigo, Deus falou no meu coração que era isso mesmo que ele queria para o Guerra. E o Guerra saiu e eu estava ali ao lado dele o tempo todo. Passamos situações adversas, muitas dificuldades. Não nos faltou nada. Porque um dia, vou contar, né, bem essa. Um dia nós estávamos... Estou adorando esse assunto aqui, gente. Adoro. Principalmente na hora que a Fátima fala, ó, vou contar. Aí eu já pode esperar. Já sabe que vem uma coisa aí. Guerra estava chegando do seminário, né? E eu disse para ele assim, bem, ó, acabou tudo, não tem mais nada. A geladeira só tem vidro de água gelada. Não tem nada na despensa. Não tem o danoninho da Fabiana, não tem mais nada. Aí o Guerra falou assim, vamos orar. Eu falei, o quê? Nós vamos orar? Eu falo para você que não tem nada e você fala para nós orarmos? Aí o Guerra, vamos orar. Nós dobramos o joelho, a Fabiana era pequititica, dobrou o joelho, Poliana, eu e Guerra. E o Guerra falou assim, Deus, eu creio que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E amanhã, quando nós acordarmos, nós vamos ter o que comer. Amém? Eu, amém, todo mundo amém. E foi todo mundo dormir alegre, porque no outro dia alguma coisa ia acontecer. Aí nós levantamos, o interfone tocou, o porteiro do prédio falou assim, ô, seu Guerra, aqui, tem uma caixa de televisão aqui para o senhor. Que televisão? Desce, seu Guerra. Aí o Guerra desceu, o Guerra falou comigo, isso não é possível. Nós estamos em crise, nós não temos nem que comer direito, você comprou televisão? A culpa é do consumismo. Olha só, os maiores temores do homem, né? Mas não porque conhece a mulher que ele tem, né? Ah, sim. Aí, não sem motivos. Não. Tinha motivo, né, bem? Tinha. Aí o Guerra foi lá na portaria, eu toda tensa, gente, sério que eu comprei Que televisão? Eu comprei televisão sem saber que eu comprei, fiquei toda assim, né? Aí o Guerra chega com um carrinho de supermercado e uma caixa de televisão naquela época, quando saiu a 20 polegadas, né, aquela televisão enorme. Guerra chega com ela, quando a gente abre, tinha lá dentro do arroz ao danoninho. Tudo. Para 2, 3 meses. Deus supriu a necessidade, assim, para 3 meses. Aí nós começamos a chorar. Guerra, quem foi? Quem foi? E não tinha nome, não tinha endereço, não tinha nada. Aí nós começamos a orar, agradecer a Deus, eu fui guardando arroz, o feijão, e o danoninho, o leite, e nós fomos guardando tudo, e a gente começou porque lá em casa todo mundo é muito assim, espalhafatoso, todo mundo grita muito, todo mundo fala muito, todo mundo ri muito, né? Foi aquela festa lá em casa. Aí, daí a pouco, o telefone toca. Aí uma irmã, né, bem, ligou e falou assim, ô pastor Guerra, hoje eu estava orando a Deus, na madrugada, Deus falou assim, você vai fazer uma cesta de um tudo, e vai mandar para casa do pastor Guerra porque ele não tem o que comer hoje. Né, bem? Aí nós começamos a louvar a Deus, glorificar a Deus e Deus supriu as nossas necessidades mesmo. Então foi a confirmação de que Deus nunca mais nos deixaria passar por essas adversidades, principalmente de alimentação, né, etc. Depois disso, o Guerra recebeu vários convites para ministrar, para casais, etc. E não faltou mais nada. Nada tem nos faltado. Deus tem suprido tudo.
Mas não é por nós, é pela misericórdia dele. E pela promessa dele, Pela né? promessa. Porque ele nos disse que ele não nos deixaria, nunca nos desampararia. Então tem esse quezinho aí do cumprimento da vontade de Deus para nós, que é o plano de Deus para a família. Com Deus, certeza. o próprio salmista, né, Davi, ele disse, olha, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Sim, aqui, nós podemos relembrar quando Deus mandou Noé entrar na arca, Deus falou com Noé assim, Noé, você vai sozinho, não. Deus falou, Noé, você vai com a sua família, esposa e filhos. Então, aí a prova de que Deus ama a família, Deus quer a família. E a família estava unida. E as maiores vitórias que eu e Guerra tivemos no ministério, e lá dentro da nossa própria casa, até através da enfermidade que ele teve há pouco tempo, foi através do quê? Da oração, da comunhão. Vendo duas Fátimas, né? Não, ele via duas Fátimas, não sabia qual Fátima que era. Você ia na do meio. Ia na do meio. O Serginho, ele brincava assim, não, duas Fátimas é demais pra mim, é demais pra mim, ele brincava. Então, Mas o nós Espírito pegamos Santo. o pé dele aqui demais. Eu né, lembro, eu Fátima? assistia Meu todos os Deus. programas, claro. Eu sempre assisto os programas. Mas assim, a gente vê, por exemplo, a história de vocês, ela começou de uma maneira assim, se eu posso dizer, diferente. Porque a senhora já era viúva, Sim. não é? Então não é aquele padrão de dois jovens que se encontram, vêm só com as suas histórias. Já tinha uma história, Tinha. né? Da senhora, a própria vida do pastor Guerra também. Nesse objetivo de Deus ali trabalhar com vocês, como que foi o vencer, o romper dessas barreiras de relacionamentos anteriores, de costumes anteriores, de padrões anteriores? Como que vocês lidaram com isso? Uma das coisas que acontece é a readaptação. Você sair de uma situação diferente, porque muitas vezes quando a pessoa casa, por exemplo, você casou, você veio de uma família, sua esposa veio de outra. Sim. Não é? Eu vim de uma história e Fátima veio de uma outra história já vivida. Então nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que fazer uma readaptação na nossa história, reconstruir uma história. É como se eu pegasse um livro, encostasse ele, falasse, agora eu vou escrever um outro livro. Você entendeu? Vou montar uma outra história. Então, primeira coisa, né? Feridas, não é? Coisas que ainda tinham que ser trabalhadas, tratadas. A dois, nós dois, um ajudando o outro. Como lidar com essas lembranças? Vamos pensar assim, as boas lembranças desse tempo aí do relacionamento anterior. Como que vocês lidaram com isso? Porque o livro foi então posto de lado, era uma nova história. Mas as lembranças ficam. Lógico. Nossa mente ela não deixa de trabalhar e nós temos uma memória emocional também. Com certeza. Como que vocês trabalharam isso? Pode falar. Ô, Serginho, na verdade, não existe uma varinha mágica. Não é algo que você... E não, resolveu. acontece, não. Demorou um pouco, um período mais da minha parte do que de Guerra, porque a adaptação, você deixar o relacionamento anterior, você esquecer o que você passou com outras, a vivência, a convivência com outras, as manias do outro, né, os trejeitos do outro, para adaptar com uma nova pessoa, um novo relacionamento, não é fácil. Vamos colocar aí uns 2 anos, né, Ben? Por aí. Uns 2 anos para nós encaixarmos mesmo. Até porque, por exemplo, no caso que a senhora viveu, a senhora estava num relacionamento, vamos dizer assim, bom, estava tudo tranquilo. E uma hora para outra, literalmente... Veio sinistro, veio uma morte. Veio, pronto. Foi um rompimento súbito. Sim. No caso, por exemplo, de alguns que passam por a condição do divórcio, da condição, né, de relacionamento, então tem aquele processo de vai desvinculando ali, emocionalmente já vai se distanciando. Então é um processo um pouco mais lento. Mas no caso de uma viuvez, é um rompimento súbito, né? Ela deu súbito, um pouco de... Foi privilegiada, né? Porque eu fiz algumas curas interior nela, né? Fez, sim. Mas aí já é um outro aspecto, aí a gente pode abordar. Quando fala-se do plano de Deus através da família, é do estabelecimento do quê? Do sacerdócio do homem, auxiliado pela sua mulher. Não falamos de funções diferentes, mas de funções que se complementam. Não é isso, Fátima? Com certeza, porque quando eu conheci Guerra, eu estava num período de viuvez. 3, 4 anos, viúva.
Então, eu amava uma pessoa que não existia mais. A minha casa era cheia de foto dele, pôster dele para baixo, para cima. Então, o Guerra teve que me ensinar, aliás, passar por uma cura, né, bem? De enterrar, fazer um luto, enterrar, né, o Zezinho. Não, e só colocar um negócio, foto do Cruzeiro ainda. Do Cruzeiro ainda. Aí era tratamento da sua É, alma. tratamento da minha alma. Sim, sim. Tanto é que hoje eu sou atleticano por causa de Guerra, né? Mas eu era cruzeirense. Parabéns, fez o trabalho direitinho. Curou completamente. Então, Serginho, aí o Guerra, eu passei por ministrações de cura com Guerra. O Guerra, foi através de Guerra que eu realmente recebi a cura da alma. O quanto que a senhora classifica para as nossas queridas telespectadoras que nos assistem hoje, Fátima, que o programa, assim, a gente começou numa situação, eu acho, mas tem tudo a ver com o tema, com a história de vocês. Eu acho que é muito linda e a gente tem que ressaltar isso. Para as mulheres, assim, mas mais do que para as mulheres, para os homens, quando a senhora classifica essa postura do marido em casa como esse sacerdote? Gente, é a melhor coisa que tem, é o maior prazer descansar no marido. Depositar no marido. Quando nós colocamos a nossa dependência espiritual neles e cremos que eles são os sacerdotes da casa. O Guerra é o sacerdote, ele que supre a casa. Entendeu? Eu só tenho que auxiliar e não tomar frente dele. Porque muitas vezes, devido ao relacionamento anterior, eu tive que fazer tudo, porque fiquei sozinha. E o dia que eu aprendi a descansar nele, confiar em Guerra e crer que Guerra iria suprir as minhas necessidades, confiando em Deus, eu virei outra mulher. Hoje eu sou uma mulher sarada, uma mulher curada, uma mulher restaurada, porque eu confiei. Eu vou te fazer uma pergunta. A despeito desses 24 anos aí, a senhora está ressaltando a figura do homem. Sim. Esse é o padrão bíblico mesmo, por isso que eu fiz essa pergunta, não sem propósito, exatamente para que o homem, o jovem que está nos assistindo, que vai ali se propor ao casamento, ao marido que hoje já é marido e que não está tão em dia com as suas funções no casamento, é importante, porque olha a pergunta que eu vou fazer. A senhora hoje é feliz? Não, demais. Valeu a pena ter, Vale a pena. Vamos dizer assim, passar a ter dependido do marido? Não vale a pena mesmo. Porque muitas vezes nós colocamos a carga sobre o nosso ombro, tem que dividir com eles. E isso é muito fácil, né? Porque, por exemplo, a senhora assumiu ali uma casa em ocasião da viuvez, a senhora deve ter, eu imagino que a jornada de trabalho, naturalmente, ela aumentou essa jornada de trabalho, né? O número de horas, e a seu período de preocupação ausência. de suprir a casa, de colocar o arroz Até com dar feijão. o mesmo padrão que já tinha antes. Sim, porque eu saí de um relacionamento, um jogador de futebol, onde eu tinha tudo. Eu não preocupava com nada e de repente E olha ele que morre. não era nem uma época como a de hoje. Não, assim, nossa, se fosse hoje seria bem melhor. Mas é que eu tive que aprender a colocar o pão de cada dia dentro de casa, que eu tinha uma filha para cuidar. Então, quando o Guerra chegou na minha vida, eu casei com Guerra, eu aprendi a descansar em Deus e em Guerra. Né, Guerra? Coloquei tudo em cima de Guerra. Então, ele colocava o arroz com feijão, ele que pagava a conta de luz, ele que pagava o condomínio, ele pagava tudo. E eu falei assim, gente, é tão bom isso. Isso é bom, isso agrada a Deus e muito mais a mim. Né? Então, eu hoje posso dizer para você, eu digo para todos que me conhecem, todos que conhecem o Guerra, o pastor Rogerinho, o pastor Rogério, eles sabem que nós somos felizes. Nós somos um casal feliz. Por quê? Porque nós aprendemos a respeitar um outro, né? Nós aprendemos a confiar um no outro, a depender. A dependência minha por Guerra é bem maior, lógico. Eu dependo muito mais dele, mas ele depende de mim para cuidar dele. Certa feita na igreja, nós pastoreamos uma igreja no interior, uma senhora chegou e falou assim, pastora Fátima, eu fico assim maravilhada como as roupas do pastor Guerra são bem passadas. As camisas do pastor Guerra são todas passadinhas. Eu olhei para ela e falei assim, obrigada, mas quem passa é ele. Ele que passa as camisas dele. Entendeu? Então nós aprendemos a compartilhar. Entendeu? E isso é bom, Deixando até claro aqui para os nossos queridos telespectadores que essa questão de passar, lavar e tudo, isso não é uma questão de função,
É uma questão de tarefas, que um pode ajudar o outro e isso deve ser estabelecido ali no acordo do casal, né? Agora, a função do homem é essa que ela acabou de trazer aqui, que é de proteger a casa, de estabelecer ali a presença de Deus ali. Falar em presença de Deus, como então que vocês lidaram nesses momentos todos com o ministério, servindo outras famílias, levando o evangelho a outras pessoas? Telefone de madrugada, visitas em horários inoportunos. Vocês, enquanto família, como vocês fizeram? Tenso, né, Ben? Muitas vezes, eu já teve um momento assim, né, da gente estar deitado meia-noite, a pessoa ligar e falar assim, eu estou precisando de você aqui que morreu fulano aqui. Ter que sair e atender, né? Hospital e tudo. Então, muitas vezes, a gente concordava com isso. Isso aí nós nunca tivemos problema nesse sentido, não, porque eu sempre fui. O coração da Fátima também estava ligado, né, ao ministério. Sim, com certeza. A senhora já era evangélica? Já, eu me converti, eu ainda era casada, né, com o Zezinho. Ele se converteu nos Atletas de Cristo, então nós convertemos juntos naquela época. Então já era convertida. Quando eu conheci Guerra, já era evangélica. Era apenas de outra denominação. Sim. Né? Mas já era ela convertida. era metodista, né? Inclusive eu tratei ela porque ela era metódica, né? Metódica, sim. E normalmente mulher é mais ou menos assim, né? Aí ela renovou, né? E era tradicional. E o cuidado com as crianças, com os meninos? Visto assim, duas circunstâncias, uma circunstância diferente, né? A Poliana, que vinha do seu casamento anterior com o Zezinho, e depois chega a Fabiana. Ô Serginho, eu sou tipo assim, uma leoa, né? Defendo as minhas filhas com unhas e dentes. Eu não me envergonho de falar isso. Eu dou a minha vida pelas minhas filhas. A Poliana está lá no Espírito Santo, mas nós conversamos no WhatsApp, no Facebook, no telefone. Eu estou monitorando a Poliana lá. Sei tudo que acontece na vida dela e ela casada? Casada. Casada, já tem netinho? Não tem, ainda não quis ter. Ô, gente, atenção, hashtag um netinho para o Guerra. Hashtag um netinho para o Guerra aí. Poliana, atenção, você que nos assiste aí do Espírito Santo. Como é que é o nome do marido dela? É Luciano. Luciano, me ajuda a ser crente. Um netinho para o pastor Guerra, a pastora Fátima. Vocês vão ter mais alegria. Eu quero mesmo, quero, com certeza. Então, a Poliana é essa dificuldade de não ter o pai durante o período. Quando o Guerra entrou na nossa vida, ela tem o Guerra hoje com o pai dela. Ela ama o Guerra. Ela tinha 5 anos. 5 anos. Não, quando o pai dela morreu, ela tinha 2 anos e meio. Não, fala quando depois, 5 anos. Então, ela tem o Guerra como pai. Ela é apaixonada por Guerra. Quando o Guerra teve aquela enfermidade há pouco tempo, Poliana queria vir para cá de todo jeito, queria pegar o avião, vir para cá e ficar ao nosso lado. Foi difícil segurar a Poliana lá, por causa do trabalho. Tentar mostrar para ela que estava sob controle, de uma certa forma. Estava sob controle, sim. Então, assim, a Poliana é apaixonada por Guerra. Ela honra o Guerra em todas as situações. Ela ama demais. E temos a Fabiana, que é o presente de Deus para o casal. Porque depois que Fabiana nasceu, é que houve essa unidade, essa cumplicidade, esse ajuntamento de Guerra e Fátima. Você entendeu? Entendi. Porque nós tivemos uma filha em comum. E a Fabiana é um presente de Deus. Fabiana é Guerra 2. É Guerra 2. Ela é igual ao pai, ela é boa como o pai, ela tem os sentimentos do pai, ela é interessante, bem. Como Fabiana é uma pessoa amável, como Guerra. É porque eu fui pro relacionamento e fiquei longe dos outros filhos, né? Então havia uma carência pessoal. Apesar que, né, meus filhos são excelentes, né? Todos 3, o Richard, a Pamela e a Kênia, são maravilhosos. Tem nada a reclamar. São bênção pura, né? Mas a distância criou essa carência. E Fabiana veio e cobriu essa lacuna. Supriu ele. Entendeu? E o ensino na palavra de Deus para as crianças, esse aspecto onde passamos a dar para os filhos. Porque o propósito de Deus para a família, eu não vejo nenhum outro que não antes de estender ali a salvação. Então, a gente tem que pensar nesse contexto de uma passagem do Evangelho para essas gerações.
Como que vocês trabalharam essas diferenças? Porque o Guerra já tinha os meninos aqui, a senhora já tinha a Poliana, aí veio a Fabiana. Exemplos, bons exemplos. Os bons exemplos de dentro de casa é que consolidaram a fé, tanto de Poliana quanto de Fabiana. Fabiana e Poliana foram criadas no Evangelho. Você pode perceber, é completamente diferente o comportamento. São pessoas seletivas, são pessoas espirituais, porque temem ao Senhor em primeiro lugar. Têm o temor de Deus. Claro que podem cometer os erros que são naturais ao ser humano, mas elas são pessoas completamente doutrinadas pelo Espírito Santo. Quando precisa, nós oramos, o Espírito Santo fala. A estratégia lá de casa é essa, é orar e crer que o Espírito Santo vai falar ao coração. E elas conhecem a palavra. Então, ô Serginho, o bom exemplo, a palavra de Deus, e o bom exemplo dentro do lar é que vai ser o caminhar dos nossos filhos lá fora. Porque nós temos que preparar nossos filhos para o mundo. Eles não são do mundo, mas convivem com pessoas que são do mundo. Eles têm que aprender a fazer as suas escolhas, né, Fátima? Com certeza. E a vida é feita de escolhas e elas têm que saber escolher o certo e o errado. A Poliana tem uma postura no trabalho dela de crente. Todo mundo lá sabe que ela é crente. Que ela tem uns pais que são pastores. A Fabiana, na faculdade, todos sabem que ela é crente e que os pais são pastores. Isso é que difere os nossos filhos das pessoas do mundo, né? É o bom testemunho, a palavra de Deus. E é gostoso demais ter uma família que você sabe que o cerne dela é Jesus. Jesus é o centro da minha casa. A vizinhança do meu prédio, todos nos cumprimentam e se sentem bem de estar conosco. As minhas clientes sentem bem estar conversando comigo. Por quê? Porque tem algo diferente. Tem uma palavra amiga ali, tem uma ali, palavra, né? até uma atitude seu, até um ato seu é diferente. De cumprimentar as pessoas, né? De testemunhar, de ver. Eles nos veem, né, bem, andando de mão dadas, indo ao supermercado de mão dada, andando para baixo, para cima de mão dada. E isso faz parte, é um testemunho. Então, o bom testemunho é o que faz com que as pessoas se acheguem a Jesus. Não é de muito falar, não. Você não precisa de falar muito, você tem que testemunhar. Você tem que mostrar vida. E uma vida de relacionamento conjugal. Isso é muito satisfatório, né, Bê? Com certeza. Ô, Fátima, olha para você ver, o que eu gosto da tecnologia é exatamente isso aqui, sabe? Aqui chega para mim uma mensagem aqui da Jussara. Lá ela é casada, eu tive o privilégio de fazer o casamento da Jussara. E ela diz assim: Pastor Serginho, hoje estou em casa assistindo o programa, um canal de bênçãos para mim. Deus o abençoe. Queria ter contato com a Fátima, esposa do pastor Guerra, né, da palavra dita por uma mulher de Deus. Amém. Tá vendo? Olha, o testemunho já está alcançando pessoas. Preciso aprender com quem tem a me ensinar. Amém. Glória a Então Deus. a gente foi discorrendo aí sobre esses padrões aí daquilo que é a família, Sim. que é o propósito de Deus, Claro, né? Que é o claro. plano de Deus através da família. É para alcançar as pessoas. Então, mais do que a gente sonhar com aquele casamento, aquele conto de fadas, não existe. Nós falamos de pessoas reais que têm sentimentos reais, dificuldades reais, Com certeza. mas que, sob a orientação, sob a condição do espírito, de liderança do Espírito Santo, nós podemos nos tornar pessoas felizes, prósperas e abençoadas. Com certeza. Por isso, Pastor Guerra, o senhor falou pouco hoje, É. mas foi bênção Mulher trazer a fala pastora mais. Fátima aqui. Eu agradeço pela senhora ter vindo, por Deus ter me dado o Obrigada. privilégio de fazer esse programa hoje. Que eu achei Obrigada. extraordinária a conversa. E eu vou pedir então para a senhora fazer uma breve oração pelas famílias que estão nos assistindo, né, para que a gente despeça desse povo tão lindo de Deus aí. Amém. Amém? Amado Deus, nós te louvamos nesta manhã na beleza da tua santidade. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque em todas as coisas podemos ver o Senhor agir. Te louvamos, ó Deus, pela aliança que o Senhor fez através do casamento. Sabemos que o Senhor agrada do casamento, o Senhor agrada a família. A família é o cerne do coração do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos agora que o Senhor visite cada casa, cada lar representado, cada pessoa que nos ouve nesta manhã, que possa realmente ter um encontro pessoal com Jesus, porque só Jesus pode mudar
o contexto dessa família e transformar essa casa num verdadeiro lar. Pai, obrigada. Obrigada porque o Espírito Santo do Senhor está agindo nesta hora, através dessa palavra que foi dita, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém. E agindo o Senhor, ninguém há de impedir. Aleluia. Eu abençoo cada família nesta manhã, cada mulher, cada homem, cada criança, cada adolescente, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora, obrigado. Amém. Pastor Guerra, um abraço.